E ele, além de burro, ele tem uns lapsos, assim, umas tiradinhas. Sim. Que aí ele joga aquilo ali, aí aquele povo dá aquela risada do cercadinho, aí a mídia explora aquele absurdo. Aí quando o bicho vai pegando, ele recua. Aham. Ele recua, ele promete que vai fazer, vai ter golpe, vai isso, não dá mais, temos que fechar o Supremo, temos que fechar isso, quero um AI-5 que fecha o Congresso. O cara prometeu tudo, mas aí quando as outras instituições vêm e enfrentam, aí ele recua. Não, acho que me excedi um pouco. Eu tava, foi no calor da hora, do momento, aí assinou os 10 mandamentos do Michel Temer. E agora está danado, porque ele vai transgredir um por dia ou um por mês. Exatamente. E aí fica tudo no rosto de todos, né? De modo que o cara está encolhendo. Quanto mais encolhe, mais agressivo se torna. Sim. E pior fica. Aí eu gostaria muito que houvesse uma alternativa entre essas duas perspectivas, mas não está parecendo haver. Não vai. É muito difícil. Muito difícil. Como é que a igreja evangélica vê o Caio, que discorda abertamente dessas condutas? Olha, antigamente, assim, eu sempre disse tudo que eu digo. Eu não iniciei uma era depois que eu me divorciei. Só que antes, como eles me consideravam o maior evangelista do Brasil, porque gente a beça se convertia comigo, eu estava em todas as mídias, da Rede Globo a tudo mais todo dia. Tinha opinião sobre todas as coisas que vinham, me traziam. Eu tinha ideias formadas e opiniões a serem dadas. E na perspectiva humana, eu reunia sentimentos humanitários com a compaixão e justiça do Evangelho. E como o povo todo, porque esses caras têm pavor de povo, como o povo todo tinha aquele olhar de uma veneração sublime a meu respeito, então eles se controlavam. O próprio Silas, dizia, não, só nasce um Caio Fábio de 200 em 200 anos. Ele dizia para mim, ele ia lá no meu gabinete... Dizia, o que significa isso? Um desertor, é isso? Não. Ou não, alguém que critica dessa forma? Não, era uma pessoa com a minha capacidade. Com a tua capacidade. De ir naquele ecletismo cultural de uma banda a outra, de física quântica, qualquer outra coisa. Ele dizia, não, só nasce um cara assim de 200 em 200, tem que respeitar e tal... Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que ele estava esperando uma oportunidade para enfiar o punhal no fígado. Aqui, ó. E foi o que ele fez, né? Primeiro, o que é que ele fez? Quando eu criei a Associação Evangélica Brasileira, que reuniu o maior grupo de cristãos que já foram reunidos no Brasil, todas as grandes denominações evangélicas e 65% do povo, só não veio Universal e alguns outros, porque eu também disse para o Macedo, pessoalmente, que a gente estava criando aquilo por causa dele, porque para diferenciar, porque estava tudo num pacote só como está agora. E eu tive várias conversas com ele a respeito disso, ele queria porque queria entrar, eu preciso dessa respeitabilidade, dessa ética, a credibilidade. Dessa credibilidade. Pois bem, eu falei, mas não dá, amigo. Foi tudo, e o Silas começou a se bandear para o Macedo, quando o Macedo ofereceu $40 mil por mês a ele, para ficar de plantão naquele tal de 25ª hora que tinha na Rede Record, nos anos 90, para falar mal de mim sempre que eu dissesse alguma coisa que desagradasse ao Macedo. Deus do céu. Aí ele ganhou esse dinheiro e ele ia lá, ele chegou a chorar uma vez, na minha presença. Ele chorou dizendo, Caio, eu sei que eu estou pecando contra ti, mas eu não posso perder os $40 mil. Falei, cara, cada um tem seu preço. Ele falou isso, não é que você leu isso, ele falou ele isso. Ele falou para mim isso 3 ou 4 vezes. E uma vez, um pastor aqui de São Paulo, chamado Jabes Alencar, estava com ele e ouviu ele falar. Outra vez eu tinha um auxiliar meu, Marcos Salomão, comigo, e ouviu ele falar. Outras vezes na sala, ele falou com gente ali, meu filho do lado, algumas outras pessoas, ele falou. E eu falei, olha, cada um tem seu preço.
Agora, eu acho que quem tem uma relação de fato com a consciência do Evangelho não está havendo em nenhuma perspectiva. Não estaria tomando essa Não. atitude. Aí ele só foi fazendo cada vez, foi piorando. Quando eu me divorciei, em 98, aí para ele e para todos eles, toda essa corja inteira, não dá para eu chamar de outra coisa a não ser de corja, porque são abusadores, exploradores, lúcidos acerca da sua própria exploração. Tem uns que fazem isso por ignorância, são seres toscos, irreflexivos. Mas não é o caso deles, eles sabem o que eles estão fazendo, eles sabem que o que eles fazem não é evangelho, como eles mesmos, alguns já me disseram. O Macedo já me disse, outros já me disseram, olha, Caio, o que você ensina é o evangelho e é o certo, mas só que não dá certo.